Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo será um pouco diferente. Nós entramos no capítulo 12 de Josué e do capítulo 12 até o capítulo 22 vai se tratar da divisão de terras para as tribos de Israel. E eu resolvi fazer uma síntese para trazer assim os principais acontecimentos, os pontos que firmam essa divisão das tribos e um personagem muito importante que é a vida de Caleb. Então, no capítulo 12, nós temos a lista dos reis que foram derrotados por Moisés e por Josué. Então, nós encontramos essa lista de reis derrotados no capítulo 12. No capítulo 13, Deus diz a Josué que ele já estava velho e que ainda havia muitas terras a serem conquistadas. Em Josué, no capítulo 1, versículo 3, Deus havia dito para Josué assim: todo lugar que a planta dos seus pés pisarem, eu vos dou, como eu disse a Moisés. Então fica claro aqui para nós que Deus tinha mais e muito mais. A gente lendo ali o capítulo 13, foram muitas terras, muitos outros que não foram conquistados, que Josué não colocou a planta dos seus pés e agora ele já estava velho. Quer dizer, Deus o estava dizendo: você já perdeu a sua juventude, já está velho, cansado, porque é assim que Deus o viu. E você não tomou posse de muitas outras terras e Deus cita todas as terras. Deus tem planos para a minha vida, para a nossa vida. E que o Senhor Deus nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para que nós possamos colocar a planta dos nossos pés em todas as obras, em todos os lugares, em todas as ordenanças que o Senhor tiver para a nossa vida, para a minha vida. Até quando eu chegar ao fim da minha vida, ao fim da minha história, eu, pela graça do Senhor, poder dizer: eu coloquei os meus pés em todos os lugares que o Senhor Deus me mandou colocar, nos mandou colocar. Isso é glorioso demais. Temos que orar por isso, porque sozinho, com a nossa força, nós não podemos nada. Em Josué, no capítulo 13, versículo 8, 2,5 tribos já haviam recebido terras. Essas 2,5 tribos, elas receberam as terras por herança antes mesmo de atravessar o Rio Jordão. Naquela região, eram as terras de suas posses. As tribos eram meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. E há um feito muito lindo aqui, porque todos os guerreiros dessas 2,5 tribos foram junto com Josué e o povo de Israel para lutar em todas aquelas guerras que nós presenciamos nos capítulos anterior, do capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, muita guerra, muita luta. Essas tribos foram junto, elas deixaram de lá do Jordão os seus familiares,
os seus gados, as suas posses e seguiram para guerrear pelos outros, pelos irmãos. E só quando a guerra termina e a terra é conquistada para aquelas tribos, eles voltam para os seus familiares e para as suas posses. No capítulo 20 de Josué, nós temos uma curiosidade também, que Deus havia falado para Moisés para instituir cidades refúgio. Olha que interessante. Essas cidades refúgio, elas serviriam de refúgio, como a própria palavra diz, mas é específica. Era para que pessoas que houvessem matado alguém, ou por legítima defesa, ou por acidente, quer dizer, ele era uma pessoa que havia praticado um homicídio, mas ele era inocente. Então ele poderia fugir para cidades refúgio para fugir da ira dos familiares daquela pessoa que havia sido morta. Uma curiosidade aqui, um cuidado de Deus muito interessante. No capítulo 14 de Josué, nós temos aqui a definição sobre a divisão das tribos, que traz assim uma clareza para nós. No capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio. Olha, sabedoria de Deus aqui. Não havia prediletos. Entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então aqui nós temos 2 tribos e meia das 12 que já haviam recebido herança antes mesmo de atravessar o Jordão. E agora vai ser dividida entre 9 tribos e meia. Dentre essas 9 tribos e meia, uma tribo, a tribo de Levi, não receberia herança de terra. Somente recebiam dos sacrifícios que eram levados no templo, os animais que eram apresentados e queimados com sacrifício, eles poderiam receber daquele sacrifício para sobrevivência. E também eles receberam cidades com pastagens para viver. São 12 tribos relacionadas aos 12 filhos de Jacó. Só que dos 12 filhos de Jacó, Levi não recebe herança, que é os levitas. E José, no lugar de José, entra os 2 filhos, relacionando a tribo de Manassés e de Efraim, continuando assim 12 tribos, menos a de Levi, e adicionando no lugar de José, Manassés e Efraim. Precisamos conhecer, porque quando a gente vai ver as 12 tribos, a gente vê que Manassés e Efraim não são filhos diretos de Jacó, são de José. E a pessoa que a gente quer destacar neste livro, nesses capítulos, é a pessoa de Caleb. Veja o que a palavra de Deus vai dizer sobre Caleb. No 14, versículo 14, a partir do verso 6, diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe, Josué,
o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim, sobre Calebe e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Então, Calebe, ele vai até Josué reivindicar o que era direito dele. E ele apresenta o seu argumento. Ele fala com Josué: Josué, eu estava lá no dia de espiar a terra. Nós fomos 12. Eu era um deles. E eu fui fiel ao meu Deus. Eu espiei a terra e eu trouxe o meu relatório positivo, um relatório de fé. E naquele dia, Moisés reconheceu tanto você, Josué, quanto também a mim, que iria de herdar terras em Canaã. E ele continua dizendo: pois bem, Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Ele disse o quê? Veja bem, está lá em Números, no capítulo 14, 24, no capítulo 13, aliás, no capítulo 13, 30 de Números. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. Essa foi a palavra de Calebe. Ele, quando disse que poderiam tomar posse, nem aqui é citado que foi Josué que disse, foi Calebe que disse: nós vamos subir e nós vamos prevalecer contra o inimigo. E no mesmo capítulo, no versículo 24, vem a promessa para Calebe: mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, no capítulo 14, nós temos a fala de Calebe, sendo um homem de fé e positivo diante de toda Israel e diante de 10 espias negativos, mentirosos. E nós temos o reconhecimento aqui de Deus através de Moisés, dizendo que Calebe tinha um espírito diferente, um espírito de excelência. E por causa disso, ele iria tomar posse de terras em Canaã. E foi há 45 anos que ele disse isso, essa promessa, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Aqui a gente percebe que a promessa do Senhor a Calebe manteve ele com vigor e com força para tomar posse daquilo que Deus o havia prometido. Porque ele estava agora com 85 anos de idade. Como esse homem poderia estar dizendo que estava forte, com vigor, como naquela época que ele tinha 40 anos de idade? A promessa que Deus fez a Calebe o manteve
forte, determinado, com fé que ele mantinha em Deus, também como a fé que ele mantinha em Deus, que ele mantinha nessa promessa, também o tornava esperançoso, forte. E ele diz: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Foi onde ele colocou a planta dos pés. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Caleb estava dizendo: olha, eu estou com 85 anos de idade, eu ainda vivo na esperança da promessa do Senhor. Essa esperança me manteve com força, com vitalidade, e eu ainda vou expulsar os inimigos dessa região. E ele assim o fez. Caleb, então, é abençoado por Josué, e essa terra pertencente a Caleb e a sua geração até nos dias de hoje. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa síntese desses capítulos de Josué. Conquistas, honra que Deus tem para as nossas vidas, para aquele que permanecer até o fim, permanecer crendo nas promessas do Senhor. O Senhor nos manterá firmes, nos manterá fortes para o dia da promessa do Senhor para as nossas vidas. Fica essa palavra para a nossa meditação, em nome de